E o vídeo de hoje é sobre gasometria arterial. Ao final desse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão saber interpretar a gasometria arterial muito rapidamente, sem nenhuma dúvida. Vamos lá? A gasometria arterial é um exame muito importante, porque ele vai garantir que essa troca gasosa esteja sendo feita de forma correta, né? O oxigênio pelo dióxido de carbono. Então, isso é muito importante e a gasometria arterial é um parâmetro muito exato nessa condição. Mas também existem alguns riscos durante a coleta desse exame. Alguns dos mais simples, como dor local e temporária, né, um desconforto temporário. Tem também hematomas que podem aparecer, né, ou até mesmo hemorragias devido a algum distúrbio de coagulação que o paciente tenha. Tem algumas mais graves também, que pode ser infecções, lesões arteriais mais severas, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer a coleta desse exame. Então, nós vamos iniciar com alguns conceitos, tá? Que são fundamentais para a gente poder entender o exame de um modo geral. O pH. O pH, ele é a parte fundamental desse exame, é o ponto-chave. É ali que eu vou descobrir se eu tenho uma acidose, uma alcalose. Ele vai me guiar para ver se é algo metabólico, respiratório, né? E também vai me ajudar na avaliação da gravidade desse quadro clínico. A PaO2 ou PO2 é a pressão parcial de oxigênio dissolvida no sangue arterial. A PaO2 normal, ela fica entre 80 e 100 milímetros de mercúrio no nível do mar. Lembrando aí que em alguns lugares com maior altitude essa variação modifica, tá? E tem uma curiosidade aí também. No idoso, esse valor ele tende a diminuir entre 0,3 e 0,4 por ano, tá? Então, no longo dos anos, aí, o pulmão tende a perder essa elasticidade, os alvéolos pulmonares, eles reduzem de quantidade, né? Mas isso é uma resposta fisiológica natural do nosso organismo conforme o envelhecimento. Tá, mas aí como é que eu sei qual que é o PaO2 ideal para cada idade? Para isso, a gente precisa fazer um cálculo que é muito simples e eu vou ensinar para vocês. Bom, então, se a cada ano a gente perde 0,3 ou até 0,4 milímetros de mercúrio de PaO2, então, em 3 anos, somando, né, a gente perderia 1 milímetro de mercúrio. Então, vamos fazer uma conta simplificada. Eu vou pegar um paciente de 75 anos, tá? E vou dividir por 3. Aí eu vou ter um resultado de 25, certo? 75 dividido por 3, eu tenho 25. Então, eu vou pegar 100, que seria a PO2 estimada, ou seja, o valor normal, e vou diminuir 25, que foi o resultado da conta que eu fiz. Então, 100 menos 25 dá 75. Ou seja, coincidentemente, o paciente com 75 anos, a PaO2 ideal para ele vai ser 75 milímetros de mercúrio. Então, a gente precisa se atentar porque esse paciente mais idoso, ele tende naturalmente, conforme eu falei, a reduzir esse valor. Então, a gente precisa saber fazer essa conta direitinho, saber essa diferença, saber que existe essa diferença, para que a gente não faça um diagnóstico incorreto para o paciente, né? Outro exemplo, vamos pegar um paciente aí com 60 anos, tá? Então, esse paciente tem 60 anos, eu vou dividir pelos mesmos 3. Então, eu vou dividir 60, que é a idade dele, por 3. Sempre por 3, tá, gente? Divide sempre a idade por 3, vocês vão ter um valor base, tá? Então, vai. Um paciente com 60 anos, eu vou dividir por 3 e vou ter um resultado de 20. Então, eu vou pegar minha PaO2 estimada, que é 100, e vou subtrair 20, que foi o resultado da minha conta. E vou ter um resultado de 80. Então, a PaO2 ideal para esse paciente de 60 anos seria 80 milímetros de mercúrio. É facinho, não é? Vocês, com o tempo, vocês vão pegando e vão entendendo, vão ver como é facinho de fazer essa conta e entender qual é o cálculo da PaO2 para cada paciente. O PaCO2 ou PCO2 é bem parecido com o anterior,
mas tem outra função, tá? Ele vai medir a quantidade de dióxido de carbono que tem nesse sangue, tá? Dizendo aí se a gente está fazendo uma troca gasosa corretamente, se ele está eliminando o dióxido de carbono que ele precisa eliminar. Algo muito importante da PaCO2 é que ela também avalia a resposta compensatória do corpo diante de um distúrbio. Por exemplo, em uma acidose metabólica, a gente espera que o corpo ele aumente a ventilação, ou seja, que ele faça uma hiperventilação para poder diminuir a PaCO2. Agora, se a PaCO2 ela estiver normal, a compensação ela está acontecendo de forma adequada. Agora, se ela estiver muito baixa, pode ter aí uma alcalose respiratória associada com a acidose metabólica. A saturação de oxigênio é a quantidade de oxigênio que está ligada à hemoglobina, e o normal é de 94% a 100%. Esse parâmetro ele é muito importante porque a maior parte do oxigênio é transportada para os órgãos e tecidos através da hemoglobina. Agora, existem duas coisas que a gente precisa saber diferenciar: a hipoxemia e a hipóxia. A hipoxemia é quando tem uma diminuição de oxigênio circulante pelo corpo. E a hipóxia é quando tem uma diminuição de oxigênio a nível tissular. Então, a gente precisa saber diferenciar essas duas coisas. O bicarbonato, ele reflete uma resposta metabólica no equilíbrio ácido-base. Ele mostra se os rins estão retendo ou eliminando o bicarbonato para compensar os distúrbios respiratórios ou se a alteração é de origem metabólica mesmo. Exemplo, se eu tenho um bicarbonato menor que 22, tá? Porque o meu valor de referência é de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Então, se eu tenho um bicarbonato abaixo de 22, eu tenho uma acidose metabólica. O que acontece nos casos de acidose metabólica? Pode ser causado por cetoacidose diabética, por diarreia, ou também até por uma insuficiência renal. Agora, se eu tenho um bicarbonato acima de 26, eu tenho uma alcalose metabólica, que pode ser causada aí por vômitos persistentes, uso de diuréticos, né, causando aí uma hipocalemia. Então, a gente precisa entender o que é uma alcalose e uma acidose e se ela é de forma respiratória ou metabólica. Algo muito importante sobre o bicarbonato é que quando existe uma acidose metabólica, a gente precisa calcular o anion gap, só que isso é tema para o próximo vídeo. Agora, em 3 passos muito simples, a gente vai interpretar uma gasometria arterial e vocês não vão mais ter dúvidas a hora que pegar esse exame. Como eu falei lá no começo, a gente precisa olhar primeiro o pH, que é a base de tudo. O pH, o valor normal é de 7,35 a 7,45. Se eu tenho um valor abaixo de 7,35, eu tenho uma acidose. Se eu tenho um valor acima de 7,45, eu tenho uma alcalose. O meu PaCO2, ele tem um valor de referência de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Então, se esse valor está abaixo de 35, eu tenho uma acidose respiratória. Se ele está acima de 45, eu tenho uma alcalose respiratória. Por que respiratória? Porque a PaCO2, lembra que eu falei? Ela reflete sobre a função respiratória. O valor normal do bicarbonato é de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Então, se eu tenho aí um valor abaixo de 22, eu vou ter uma acidose metabólica. E se eu tenho um valor acima de 26, eu vou ter uma alcalose metabólica. Por quê? Porque o bicarbonato, que é o HCO3-, ele reflete sobre a função metabólica do nosso organismo. Agora nós vamos treinar com um resultado de exame que está aqui em cima. O pH está 7,53. Lembra que eu falei que o valor normal era de 7,35 a 7,45? Então, o que esse pH está me dizendo que ele está?
elevado. Se ele está elevado, ele tem uma alcalose. Guarda essa informação, alcalose. O próximo parâmetro que a gente vai avaliar é a função respiratória. Então, a função respiratória aqui, a PaO2, a PaCO2 e a saturação de oxigênio, elas estão todas dentro do parâmetro normal. Então, eu já sei que não é um distúrbio respiratório, tá? O próximo passo, ali eu tenho hemoglobina 12,4, também está dentro do valor normal, tá? Então, essa hemoglobina, ela tá fazendo a sua função de transporte de oxigênio normalmente. Aí eu tenho ali lactato, glicose, sódio, potássio e cálcio. Lembra quando eu falei sobre o cálculo do anion gap que a gente tem que fazer quando existe uma acidose metabólica? A gente vai precisar de alguns desses valores, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, tá? E agora o próximo passo. Eu vou avaliar a função metabólica, que seria o bicarbonato, o HCO3-. Aqui, o meu HCO3, ele está me mostrando 30 miliequivalentes por litro. Ou seja, ele está acima do valor normal. Lembra que eu falei que o valor normal era de 22 a 26 miliequivalentes por litro? Então, se ele está acima, é um problema metabólico. Então, vamos voltar lá naquela informação onde a gente separou do pH, que era a alcalose, e aí eu tenho um problema metabólico, certo? Então, o que eu tenho aqui? Uma alcalose metabólica. Viu como é facinho? É só a gente separando, interpretando por partes. E aí vocês vão ver que vocês não vão mais ter dúvida.